Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, seja bem-vindo ao canal, o canal da Graça de Deus, a sua plataforma de estudos. Aqui nós vamos conversar sobre Bíblia, teologia, história e muitos assuntos importantes concernentes ao cristianismo, concernentes à palavra do Senhor. Se você puder, já se inscreva no canal, curta e compartilhe para que pessoas possam aprender, para que mais pessoas possam entender sobre Bíblia, teologia e história. É fundamental, nos dias de hoje, nós termos conhecimento da Bíblia Sagrada, que, infelizmente, o que está faltando de conhecimento da revelação das Escrituras, realmente hoje é algo exorbitante. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto de comentar. É um assunto que fala sobre remover o judaísmo da igreja. Você precisa entender, primeiramente, você que é cristão, você que faz parte de uma igreja, você que não é de igreja, se você está aqui no canal porque você gosta do conteúdo de teologia, de aprender mais, que a igreja de hoje, ela vive sob a graça de Deus. A igreja não vive sob influência do judaísmo. Até porque na época de Jesus na carne não existia cristianismo. Eram os seguidores do caminho. Somente em Antioquia que os cristãos foram chamados de cristãos. Eram seguidores do caminho. Ou seja, quando Jesus estava na terra com os judeus, quando Jesus estava na terra, não existia igreja, era sinagoga. Eles iam na sinagoga. Então eles seguiam o quê, pastor? Eles seguiam a Torá. Seguiam a Torá, os mandamentos de Moisés, as regras de Moisés. E eles viviam isso todos os dias. Eles se batizavam nas águas, circuncidavam os judeus. Alguns gentios também, eles queriam circuncidar ou não circuncidar. Houve um grande conflito, um debate muito grande no Concílio de Jerusalém, se os gentios que estavam adentrando a Israel, adentrando o judaísmo, deveriam ou não circuncidar. Então houve grandes debates a respeito dessa questão do judaísmo dentro do cristianismo. Ou seja, o cristianismo de hoje, quando eu falo cristianismo de hoje, eu falo as igrejas de hoje, as igrejas cristãs, tanto católicas como evangélicas, absorveram muita cultura do judaísmo, junto com Roma. Hoje a igreja evangélica é uma mistura de Roma com a mistura com um pouco de judaísmo. E não há aquela igreja pura, aquela igreja simples, somente com o evangelho do Cristo ressuscitado. Não há, praticamente não há, hoje, igrejas que pregam somente a fé. Então os protestantes da Reforma, eles absorveram muitos costumes que não são necessários para o cristianismo. Eles absorveram o jejum. Você sabe que o jejum quem faz é judeu? E tem uma data específica, é para algo específico, não é sair jejuando à toa, jejuar para tirar o demônio, jejuar para ficar mais forte, jejuar para aquilo. Não, é totalmente desnecessário, totalmente errado o jejum que faz hoje. O jejum que se faz hoje é totalmente desnecessário e errado, infelizmente. Todo mundo está errado nessa questão. O jejum tem o jejum do Yom Kippur, jejum para se casar. O judeu faz isso, jejum para várias etapas tristes que ocorreram lá em Jerusalém. Dia do perdão, aflição da alma, tudo está relacionado à aflição da alma. Então eu, como cristão, e Paulo diz isso, Paulo diz aqui, eu vou ler aqui em Hebreus 6:1, nós como cristãos devemos deixar de lado essas práticas religiosas que o judaísmo observava, a guarda do sábado, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O sábado tem que ser abolido completamente. Então no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, coloque de parte, ponha de lado as doutrinas elementares, as doutrinas do judaísmo, que Jesus está dizendo, através de Paulo, deixe de lado e deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Viver pela fé.
viver sem o judaísmo, viver sem o batismo, viver sem a vigília, viver sem o óleo ungido, viver sem lavar os pés, viver sem a circuncisão, viver sem o sábado. Isso tudo era doutrina elementar quando Cristo estava em Jerusalém. E hoje Cristo não está mais em Jerusalém, ele está no mundo inteiro como o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, ele tirou os nossos pecados na cruz, quando ele morreu. Por isso que ele diz aqui, deixe de lado, põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E o que é perfeito? O Cristo da fé. Aquele Cristo que Paulo veio divulgar na bacia do Mediterrâneo. Na Palestina, Paulo não teve muito sucesso, porque ele estava Tiago, Pedro e João, os líderes de Jerusalém. Paulo foi para a Europa, para outras regiões onde não havia ninguém pregando. Então, o que é perfeito? Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas da fé em Deus. O que são bases de arrependimento de obras mortas? Batismos, sacrifícios, tudo que continha no Antigo Testamento. É morto. É morto. Não tem nada a ver comigo. Eu tenho que avançar para o que é perfeito. Para o que é substancial. Para o que é o novo pacto. Para o que é aquilo que Paulo pregou. Ou seja, nós fazemos parte da graça de Deus. Somos a quintessência da graça de Deus. Olha que palavra bela e bonita. Quintessência da graça de Deus. A parte mais pura de um todo. Quintessência. Algo acima da essência. O quinto da essência. Somos a quintessência da graça. Somos um povo livre e abençoado para adorar ao Senhor. Independentemente de costumes. Eu não preciso de costumes. Eu não preciso do judaísmo. Eu não posso pegar o Antigo Testamento e colocar no Novo Testamento. Eu não posso pegar as cartas de Moisés, o Pentateuco, e colocar dentro das cartas de Paulo. Não há uma congruência. Eu não posso pegar o Pentateuco, os sacrifícios judaicos, sábados, vigílias, passava a madrugada orando, subir no monte, quem subir a Jesus para ter uma visão melhor da pregação, da explanação, não porque era um sacrifício, ele queria se retirar para orar, mas isso se fazia no Antigo Pacto. Eu não posso pegar o judaísmo e colocar dentro do cristianismo. Se o cristianismo saiu do judaísmo, o cristianismo já saiu do judaísmo para realmente ter essa distinção. Para realmente ter essa distinção. Cristianismo é fé, é Cristo ressuscitado, é cartas de Paulo. Judaísmo é Pentateuco, é profetas. São as histórias do Antigo Testamento, a relação do povo de Israel com Deus. Pastor, quer dizer que eu tenho que abolir o Antigo Testamento? Não, existem alguns versículos, algumas evidências da graça no Antigo Testamento. Mas o foco para a igreja é as cartas de Paulo. Nós não somos uma sinagoga, nós somos uma igreja. A igreja tem que pregar o que Cristo disse. Estão me entendendo? Temos que tirar esses rudimentos, esses véus. 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum de nós, se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Por quê? Porque na época de Moisés tinha um véu para falar com Deus. Eles colocavam um véu, porque a glória de Deus é muito imensa. Então, Moisés descia do monte, com o rosto brilhando, e quando ia se desvanecendo a glória do Senhor, o véu era colocado ali para ninguém perceber que a glória de Deus sumiu da vida de Moisés. Hoje nós temos acesso direto a Jesus. O véu do templo se rasgou quando Jesus foi crucificado, morto. Ele ressuscitou, o véu se rasgou. Ou seja, nós temos acesso direto a Deus. Se eu começo a falar de judaísmo, eu começo a falar de pregação da lei, começo a falar de vigília, de sábado, de jejum, de circuncisão, de subir no monte, de campanhas, isso tudo não serve para o cristianismo. Querendo você acreditar ou não querendo você acreditar. Você acreditando, você não acreditando. É isso que a Bíblia diz. Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, para que hoje pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha, o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos purificou uma vez por todas. O sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a sua carne na cruz do Calvário, que foi rasgada, dilacerada, com seus órgãos à mostra, ali ficou a nossa dor, a nossa doença, nossa dívida, tudo na carne de Cristo ficou ali. Então hoje nós não precisamos mais viver de judaísmo, temos que viver somente de fé. Colocar candelabro dentro da igreja, colocar o quipar na cabeça, não cortar o cabelo, todos esses sacrifícios são ineficazes. Vou repetir, ineficazes para aquele que presta culto. Todos os símbolos e ritos foram impostos pelas igrejas com o passar dos séculos. A reforma deixou passar muita coisa. Colossenses 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, quem morreu com Cristo aí? Você morreu? Ótimo. Então, segura essa. Porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças da lei. Guarda sábado, faz campanha, vamos fazer a vigília do demônio, vamos fazer a vigília daquilo outro, vamos lutar contra o mal, vamos fazer aquilo de madrugada. A noite foi feita para dormir. Você não tem que orar somente de noite, você tem que orar todos os dias. Não é verdade? Você tem que orar todos os dias. De noite fazer aquela vigília. Se você quer ter aquele tempo de oração, se separa no seu quarto, ou no lugarzinho que você não possa ser incomodado, nem pelo celular, nem por ninguém, e fala com Deus. Não precisa ficar a noite toda acordada ou acordado para falar com Deus. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo o preceito e doutrina de homens. Ele fala que isso é doutrina de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Pode ser algo maravilhoso. Oh meu Deus, como ele jejua. Oh meu Deus, como é que ela fica em pé, orando. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. E de fácil humildade. Ou seja, não existe humildade nenhuma. De rigor ascético, religioso. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Você está me entendendo? Não tem valor algum contra o pecado fazer sacrifícios, guardar os costumes da lei. Por quê? Uma vez que a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, é porque é uma semente divina nela. Há uma semente da salvação nela. Jesus já nos libertou de todo o mal, ele nos libertou de toda dor, toda dívida, nos deu a salvação eterna, estamos livres para sempre, somos abençoados para sempre, e o justo vive por fé. Vive ou não vive? Vive por fé. 1 de Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Eu aprendo aqui que em Cristo estamos completos e aperfeiçoados. Ele nos deu tudo por graça. Ele nos deu tudo por graça. Ele nos dando tudo por graça me alegra muito, porque aqui na minha Bíblia, eu vejo em Colossenses 2,10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado. Olha aí. Então, em Cristo, meus amados, nós comemos o pão e bebemos do seu sangue. Por isso ele é a nossa referência, ele é a nossa Páscoa, ele é tudo. Ele é o Senhor da nossa vida. 1 Coríntios 5,7. Lançai fora o velho fermento, a lei, para que sejais nova massa, a graça, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, Jesus consumou toda a lei, todos os rudimentos, para que hoje vivêssemos pela fé. Tem que tirar o judaísmo da igreja. Igreja de Cristo, não é de Moisés. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, o judaísmo não faz nada para ninguém, não aperfeiçoa ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fez ministros de uma nova aliança, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele não diz da velha aliança, ele diz da nova aliança.
Graças a Deus. Não da letra, não dos 10 mandamentos, mas do Espírito. Graças a Deus. Do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Gálatas 2:21, não anula a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelo judaísmo. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras do judaísmo, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas do livro da lei. Ninguém consegue cumprir a lei, somente Jesus cumpriu, para que eu e você não precisássemos mais cumprir. Portanto, meus amados, eu quero terminar o meu vídeo deixando claro para todos vocês, não precisa fazer nenhum costume do Antigo Testamento para ter Cristo. Essa foi a luta de Paulo. Paulo lutou muito dizendo isso que eu estou dizendo. Para os hebreus, para os gálatas, para ser cristão, só basta a fé. Então, pastor, quer dizer que eu nem preciso me batizar nas águas? Não. Por quê? O costume do batismo é de quem? Vamos lá. Eu quero que você coloque nos comentários aí do meu vídeo. Coloque nos comentários. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Não tenha vergonha. Pastor, eu não estou entendendo. Isso está dizendo. Eu vou ser cada vez mais claro para você. Eu quero ser o seu tutor, seu professor. Quero aqui lhe ajudar. O batismo é um costume de João Batista, que veio da tribo dos essênios, que ficava aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém, na região de Qumran. Inclusive existe um sítio arqueológico em Qumran, onde em 1946 foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, que eles escreveram. O que é isso? São vários vários fragmentos da Bíblia Sagrada que foram descobertos dentro das cavernas de Qumran, através de um pastor beduíno que pegou uma pedra, jogou lá dentro daquelas cavernas, porque ele tinha perdido a sua cabra, e lá escutou barulho de cerâmica quebrando. Quando ele foi ver, eram pergaminhos da Bíblia que os essênios redigiram. Vários pergaminhos, vários fragmentos da Bíblia, vários rolos da Bíblia Sagrada. Lá em Qumran, aonde ficavam os essênios, da onde saiu João Batista, que foi para Jerusalém e trouxe o batismo, e Jesus chega ali. E João Batista fala, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus falou, deixa por enquanto, não a vida toda, porque a mim me convém cumprir toda a justiça. Então Jesus na cruz levou os nossos pecados, nos purificou para sempre. Lá em 1 de Pedro 2,24 diz que ele carregou os nossos pecados. Se ele carregou os nossos pecados, o batismo é desnecessário. Só foi para cumprir a lei de Moisés. Até Paulo fala em 1 de Coríntios 1,17 que eu não vim para batizar e eu também não vim para batizar. Está bom? Então, se você tiver dúvidas, coloque nos comentários que eu tenho o prazer de esclarecer para você. Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!